Beleza, então, boa noite, gente. Boa sexta-feira. Hoje, na nossa aula de física elétrica, a gente vai abordar esse assunto, que é ondulatória, né? Que eu dei uma pesquisada e ele não é um assunto, assim, que cai com muita frequência, tipo, vai ter muitas questões de ondulatória. Às vezes, no vestibular da Unesp, nem... Às vezes, tem anos que não vão cobrar, mas a gente não pode arriscar, né? E do assunto mais importante, que com certeza vai cair, a parte de eletrodinâmica, a gente já viu. Então, esse é um tema que a gente não viu até agora, mas que pode cair na prova. Então, eu trouxe aqui para a gente falar um pouco sobre ele. E é um tema muito legal. Eu gosto bastante de falar sobre ondas e a luz e essas coisas. Então, vamos falar sobre ondulatória. E para começar, a gente precisa, né, saber o que é uma onda. Uma onda nada mais é que uma perturbação que se propaga transmitindo energia, mas sem transmitir matéria. Né? O que isso significa? A gente conhece mais famoso, né? Essa onda aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir utilizar. Consegui. Não, não consegui. Tudo bem, vocês estão vendo o cursor, né? A gente conhece mais essa onda aqui que está sendo elaborada por essa linda mulher. E a onda que mais famosa que a gente conhece é essa que vai para cima, para baixo, que a gente vê aí em todo canto. Tem essa onda em várias aulas, não só de física. Mas também existem, né, outros aspectos visuais da onda que a gente pode mostrar aqui. Por exemplo, essa onda aqui está sendo propagada numa mola. Perceba que o movimento que a mãozinha está fazendo na mola não é mais, né, para cima e para baixo, que nem a menina estava fazendo. Ele é no sentido horizontal, no próprio eixo X. Então, ele vai fazendo isso na mola e o que vai acontecer na mola? Vai sendo propagado, né? Uma onda, a mola vai contraindo, essa contração vai sendo propagada. E também tem a famosa onda que a gente pode ver quando a gente joga uma pedrinha na água e a água vai formando várias ondas, vai formando essas frentes de onda. Isso aqui a gente chama de frente de onda, né? Aqui a gente tem uma frente, aqui a gente tem outra frente de onda, que a gente tem outra frente de onda e vai formando e se propagando nessas frentes de onda. Então, tem vários aspectos visuais que a gente pode ver da onda, né? Eu trouxe até um vídeo aqui, só para mostrar para vocês, numa simulação, né? Não, mas eu vou mostrar isso depois, quando a gente estiver falando de outra coisa. Mas presta atenção numa coisa que eu falei quando eu defini o que é uma onda. Ela, né, propaga energia, mas ela não transmite matéria, né? Ela não propaga matéria. Mas o que isso significa, né? Vamos olhar aqui essa onda. Tem uma ondinha aqui. Vamos supor que a gente tem aqui, sei lá, uma presa a um pedaço da corda aqui. Então, a gente tem várias bolinhas presas aqui nessa corda que está formando uma onda. Então, quando a mão, ela dá um impulso para dar uma onda, essa bolinha, o que acontece com ela? Ela sobe quando o pulso da onda vem, mas quando o pulso da onda sai, vai embora, essa bolinha só desce. Ela não vai ser propagada também, ela não vai andar na corda, entendeu? Ela continua no mesmo lugar. A única coisa que acontece com essa bolinha é que ela sobe e ela desce. Isso é importante, porque quando a gente vê, né, o pessoal do surf falando, eu vou pegar uma onda, essas coisas, a onda que eles estão falando, isso não é uma onda dentro da física. A gente não pode considerar isso uma onda dentro da física, porque quando eles estão surfando na onda, a onda arrasta o surfista e a prancha para beira da praia, né? Não tão na beira assim, mas arrasta para frente da praia, do mar. E o que está acontecendo? Essa dita onda que eles chamam está transportando a matéria, que no caso é o surfista e a prancha. Ou seja, isso para a gente, né, olhando do ponto de vista físico, não é uma onda, então a gente não pode considerar isso uma onda. A onda não propaga matéria, ela só propaga energia.
E a gente pode classificar essa onda. Então, a gente pode classificar essa onda em duas classificações. A primeira dela é a direção de propagação e vibração. E aqui, deixa eu botar isso aqui. Dá para diminuir? Ótimo. Então, tem duas classificações. Tem as ondas longitudinais, que eu escrevi aí, são as ondas nas quais a direção em que vibram as partículas coincide com a direção da propagação da onda, ou seja, muito simples, né? Aqui foi exatamente o mesmo exemplo que eu dei da mola. Enquanto a mão está fazendo ela vibrar, ou seja, a direção de vibração é aqui no eixo X, né? Aqui na horizontal. A direção de propagação dessa onda, ou seja, ela está se propagando no mesmo eixo, entendeu? A mão está fazendo ela vibrar nesse sentido e a onda está se propagando nessa direção também. É o contrário das ondas transversais, né? Nas ondas transversais, a direção de vibração das partículas é diferente da direção de propagação da onda. E mais que isso, né? Elas são perpendiculares. O que é isso? Elas formam 90 graus entre elas. Então, aqui, a mão está fazendo a corda vibrar. Só que o movimento da mão é nesse sentido, só que a propagação dessa onda, né, tá se dando nesse sentido aqui. Então, a gente tem aqui, ó, um ângulo de... Deixa eu escrever. A gente tem aqui formando... Ai, eu não consigo escrever em cima. Tô chocada. Não consigo escrever em cima. Nossa, gente. Espera aí que eu vou conseguir. Ah, perfeito. Então, a gente tem aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus entre essas duas direções. É isso que diferencia, basicamente, essas duas classificações da onda, longitudinais e transversais. E agora sim, né, eu posso mostrar o vídeo, é um vídeo rapidinho para mostrar na prática. Nossa, como é que funciona essa vibração. Ai, que ótimo, perdi a conexão. Conexão voltou. Ai, gente, não está favorável, né? Mas veja aqui, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma propagação longitudinal, né? Essa onda é longitudinal. É o exemplo da mola. O vídeo não está indo? Ah, agora está indo. Veja que a propagação da mola é justamente nesse eixo X. E o movimento que a gente faz para essa mola fazer essa onda, né? É justamente também no movimento X. No eixo X. Diferente da onda transversal, né? Que nem eu peguei esse vídeo aqui, provavelmente umas pessoas estão na escola fazendo esse experimento. A mão da menina se move no eixo Y, enquanto a corda, Virgem Maria, que travou foi tudo. Mas enquanto a onda na corda se move aqui, ó, no eixo X. Basicamente, essas são as únicas diferenças. A outra classificação, depois que eu até esqueci de tirar um negócio ali, é enquanto a natureza da onda. As ondas, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Elas podem ser ondas mecânicas, que elas precisam de um meio para se propagar. Exemplo, onda sonora, onda em cordas e molas, onda em superfícies líquidas, que nem a gente viu no começo, naqueles desenhos do começo. Ou elas podem se propagar no vácuo, ao mesmo tempo que elas podem se propagar em um meio também, que são as ondas eletromagnéticas. Nesse caso, a luz é uma onda eletromagnética, as microondas, o raio-x, ondas de rádio, são todas ondas eletromagnéticas.
E aqui eu botei uma foto de como é uma onda eletromagnética. Foto não, né? É muito forte falar isso. Uma imagem ilustrativa de como é uma onda eletromagnética. Aqui na onda eletromagnética, veja que ela produz, basicamente, o que a gente pode chamar assim, né, de dois campos. Ela produz um campo elétrico, que é esse em vermelhinho aqui. Então, o campo elétrico, ele oscila assim, ao passo que ela também produz um campo magnético, que é esse em azulzinho aqui. A gente ainda não estudou o que é campo elétrico, nem o que é campo magnético. Mas só para mostrar qual é a cara de uma onda eletromagnética. Então, só de olhando para ela, a gente sabe que ela é uma onda transversal. Ela não é uma onda longitudinal. Uma onda eletromagnética, ela nunca pode ser uma onda longitudinal. Mas a onda mecânica, ela pode ser uma onda longitudinal, como a gente viu lá na mola, ao passo que ela também pode ser uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética, não, uma onda transversal, como a gente pode ver aqui. E a minha tela ficou em branco, não sei porquê. Ai, gente. Daqui pra frente só pra trás, né? Plena sexta-feira à noite, e meu computador pifando desse jeito. Enfim. Eu peguei aqui peguei aqui um exemplo de onda mecânica, que é o som. Para você estar com delay, porque meu computador tá lento. Por favor, temos paciência, o bichinho tá velho. Então, o som, ele é uma onda mecânica, como eu já citei anteriormente. E ela é uma onda mecânica que excita nosso aparelho auditivo. Por isso que a gente consegue ouvir, ouvir o som, né? Ela é uma onda que ela entra em frequência com o nosso aparelho auditivo e aí sim a gente consegue ouvir essa onda. Basicamente é uma onda que a gente ouve. E a frequência dela é de 20 Hz até 20 mil Hz, né? Ela pode variar nessas duas frequências. Então, mas o som, né? Ele pode ser usado de várias maneiras. Não só para escutar música, como a gente faz. Os animais, eles usam essas ondas sonoras muito frequentemente para identificar objetos, até obstáculos, até um alimento, né? A gente vê aqui o morcego, ele emite uma onda sonora, que a gente não chama de som, porque ela está acima desses 20 mil hertz aqui. A gente chama isso de ultrassom. Então, ela emite esse ultrassom aqui. Esse ultrassom, quando encontra algum obstáculo, aqui no caso a borboleta, que eu acho que ele vai devorar essa borboleta, ela serve como uma barreira, né, para essa onda sonora. E aí a onda bate nela e é refletida dela. E aí essa onda refletida que está desenhada aqui, ó, em vermelho, ela chega no ouvido do morcego. E aí, tem que saber, eles têm, sim, essa sensibilidade, tem algum alvo na sua frente e até qual é a distância desse alvo, se está perto, se está longe. E assim ele consegue, né, sobreviver e se localizar na natureza. Isso não só, né, com o morcego, que a gente tem um golfinho, que ele também faz a mesma coisa, e até a gente pode reproduzir aparelhos, né, a gente imita os animais para produzir aparelhos sonoros que fazem a mesma coisa, como um submarino, ele usa esse mesmo artifício para saber se tem algum obstáculo ou identificar algum objeto. O som, ele tem uma velocidade que a gente usa, né? Normalmente nos exercícios, os exercícios passam para vocês, que é uma velocidade de 300 metros por segundo. Isso no ar, né? Mas a velocidade do som, ela depende do meio em que ele tá, né? Quando a gente, por exemplo, tá na piscina, a gente mergulha na piscina, e aí tem alguém falando lá fora. A gente não entende nada que a pessoa tá falando, né? A gente só sabe que tá sendo reproduzido um som. Porque a velocidade do som ao entrar na água mudou. E aí a gente não consegue mais identificar as palavras, né? Então aqui eu coloquei só de título de curiosidade qual a velocidade do som em diferentes objetos, né? No vidro ele passa a ser outro, aqui na água do mar é outro, mercúrio é outro, e aqui no ar é outro. E veja também que depende da temperatura, né, que está o ambiente. Então a gente vê que se o ar está com uma temperatura mais quente, né, essa velocidade do som ela é maior.
Ao passo que se está com uma temperatura, né, mais fria, essa velocidade muda, ela passa a ser menor também. E para falar das ondas eletromagnéticas, eu botei aqui um espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético, né? É basicamente todas as ondas eletromagnéticas, e aí a gente pode visualizar melhor como é que elas estão situadas, como é que elas funcionam. Então, aqui, a gente tem uma pequena faixa, né? Aqui toda a faixa do espectro eletromagnético. Então, aqui está todas as frequências da onda eletromagnética. E a luz, como eu citei anteriormente, é uma onda eletromagnética. E ela está exatamente aqui, ó. Essa pequena faixa do visível aqui, ó, que tá coloridinho, é onde a luz se propaga. Ela se propaga com essa frequência aqui. Então, a luz é uma onda eletromagnética com uma determinada frequência, que varia aí de alguns hertz, que a gente consegue visualizar, entendeu? Ela entra em excitação com a frequência do nosso aparelho. Gente, qual é o nome disso? Aparelho do olho, com, sei lá, com o nosso olho, e a gente consegue visualizar essa onda. Mas tem outras ondas magnéticas, né? A gente vê aqui, ó, conforme vai crescendo a frequência, as ondas vão se tornando por uma coisa que a gente chama de ultravioleta, né? Que depois da cor violeta, tudo que está depois dela é ultravioleta. Então, a característica dessa onda ultravioleta é que, ó, a gente percebe que ela começa a ficar mais, como a gente pode dizer isso? Com uma frequência maior, e um comprimento de onda menor. A gente vai ver todas essas características daqui a pouco. E aí, o que são essas ondas, né? A gente pode encontrar elas no átomo, no núcleo atômico. Então, por exemplo, aqui o raio-x é uma onda eletromagnética e ele tem aqui ó, um comprimento de onda da ordem de 10 elevado a menos 10 metros, né? Isso é. Ah, tá. Isso aqui é uma escala de comprimento, né? Então, esse tamanho né, dessa onda é o tamanho de um átomo. Aqui nos raios gama é menor ainda. Chega a ser o tamanho de um núcleo atômico. Ao passo que a gente vai para o outro lado do espectro eletromagnético, é o que a gente chama de infravermelho, né? Vai indo para a parte infravermelha, que é depois da cor vermelha aqui da luz visível. E aí são ondas, né? Que tem uma frequência bem menor, um comprimento de onda bem maior, que são aqui, por exemplo, as microondas, que pode chegar a ter um tamanho de uma borboleta, onda de rádio, que pode chegar a ter tamanhos de edifícios, é que a gente não enxerga, né? Mas as ondas estão aqui a todo momento. A gente só não consegue visualizar elas. E aí a gente pode fazer, né, um estudo matemático dessa onda, mas calma que não é nada, não é nada complexo, vocês vão ver. Aqui eu botei essa foto da onda, e a gente consegue nomear cada pontinho dela, né? O que é cada coisa, e aí a gente consegue entender melhor depois as características dessa onda. Por exemplo, né, a gente tem aqui uma crista. O que é uma crista? É justamente esse ponto aqui superior maior. Então, quando a onda atinge o seu ápice superior, a gente chama isso de uma crista. A passo que quando ela atinge o ápice inferior, a gente chama isso de um vale. Então, temos crista, vale de novo, e aí ela vai continuando, crista, vale, crista, vale. E a gente também tem outras características, como a amplitude. O que é a amplitude de uma onda? É justamente essa distância de um vale, ou podia ser de uma crista, até esse eixo de equilíbrio aqui, ó. É o eixo que reparte essa onda no meio. Isso é uma amplitude. E também temos o comprimento de onda. O que é um comprimento de onda? Que é dado por esse símbolo aqui, que não dá nem para enxergar, mas no próximo slide tem, que é o lambda. O comprimento de onda, então, é a distância de uma crista até outra crista. Ou a gente poderia dizer que é uma distância de um vale até outro vale. Então, eu botei aqui, né, só para a gente
ter registrado que então, uma crista e um vale é o pico superior e inferior de uma onda, respectivamente. E uma amplitude é uma distância de uma crista ou de um vale ao nível de equilíbrio, né, que é aquele eixo que reparte a onda no meio. E a unidade de medida, né, dessa amplitude no sistema internacional é dada em metros. O comprimento de ondas, agora sim dá para aparecer aqui, é dado por essa letrinha aqui, que é o lambda, e é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. E no sistema internacional também, né, o comprimento de ondas é dado em metros, que é uma distância, assim como a amplitude é uma distância. Duas outras características muito importantes para a gente saber sobre ondas é o período e a frequência. Então, o que é o período, né? É o intervalo de tempo necessário para que um ponto vibrante realize um ciclo completo. O que isso quer dizer? Eu vou fazer um desenho aqui, porque acho que fica mais fácil de visualizar. Aqui a gente tem uma onda. Aí vamos supor que a gente tem um pontinho aqui, né? E aí a onda passa por esse ponto, e aí esse ponto vai descer e vai subir de novo. Então isso é um ciclo. Ele se desloca do lugar dele, ele desce, e aí passou outra frente de onda, né? Outra frente de onda. Esse ponto sobe de novo para o lugar que ele estava. Isso é um ciclo, né? E o tempo que ele leva para fazer isso é o período. A gente denomina aí por essa letra T maiúscula. E no sistema internacional, né, como a gente está falando de tempo, essa característica é dada em segundos. E o que é uma frequência, né? Uma frequência é o número de ciclos realizado por um ponto vibrante na unidade de tempo. Ou seja, o que isso significa? A frequência, em qualquer lugar que a gente vai ver, é o número de coisas que você faz em um determinado tempo, né? Em um certo delta T. Só que aqui, para ondas, o número de coisas é justamente esse ciclo que o pontinho faz, né? Ele desce, ele sobe. Ou seja, é um ciclo. Então, esse número de coisas a gente pode colocar que é um, porque a gente está trabalhando com um ciclo. E o delta T é justamente esse período, né? O tempo que ele leva para realizar um ciclo completo. Ou seja, a frequência é dada por 1 sobre Tsão, que é o período. Eu coloquei aqui embaixo para vocês essa fórmula. Frequência é o inverso do período. Ou a gente pode dizer, né, que o período é o inverso da frequência. Se a gente passar esse período para o outro lado, e aí passa a frequência dividindo, a gente tem essa fórmula aqui. Então, a gente pode ter essas duas fórmulas, aí depende. O que você quiser calcular, você pode utilizar cada uma delas. Outra relação importante que a gente tem, e essa relação, gente, ela é a última relação matemática que a gente tem, pelo que eu me lembro. Então, ela é bem simples, né? É chamada de relação fundamental da ondulatória. Vocês viram em mecânica que a velocidade de, sei lá, um carro, de alguma coisa, a velocidade de qualquer coisa, ela é dada pela distância, né? Pelo espaço que essa coisa percorre sobre um intervalo de tempo. Aqui não é diferente. A velocidade de uma onda, esqueci de colocar aqui onda, que se propaga em movimento uniforme, pode ser dada por essa forma aqui, né? A gente já tinha essa forma, velocidade é igual a delta S sobre delta T. Só que o que a gente tem aqui? O delta S é justamente esse comprimento de onda. Se a gente voltar aqui, a gente vê que uma onda, quando ela realiza um ciclo completo, ela faz isso aqui, né? Ou seja, o que ela percorre? Justamente esse comprimento de onda aqui. Ou ela podia ter partido daqui e para realizar um ciclo completo, ela chega aqui. Ou seja, ela percorreu isso aqui, né? Esse comprimento de onda. Por isso que no ΔS aqui a gente coloca ΔS igual a esse comprimento de onda. E o intervalo de tempo é justamente o período, que a gente já viu, né? Que é o tempo que leva para fazer esse ciclozinho. Então, se a gente passar
a fórmula que a gente tinha aqui, né? Que período é 1 sobre frequência. Para cá, a gente tem basicamente que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Só vou desenhar aqui, né? Que a gente tem aqui a velocidade. É o comprimento de onda sobre o período. E aí lá a gente tinha aqui, né? O período é 1 sobre frequência. Eita, caramba. O período é 1 sobre frequência. Então fica 1. Período 1 sobre frequência. E aí, se a gente passa isso para cima, a gente inverte essa fração, né? E aí fica que o lambda vezes a frequência dá a nossa velocidade. Então, a velocidade dessa onda pode ser calculada dessa maneira. A gente tem uma coisa que acontece nas ondas que se chama interferência. Né? Então, quando elas se cruzam, quando tem uma ondinha aqui, ó, por exemplo, botei essa foto aqui só para ilustrar. Quando elas se cruzam, aqui tá saindo, jogou 2 pedras, né, na água. Então, as ondas daqui estão se cruzando com as ondas daqui. Isso é chamado de interferência. Então, quando há essa suposição de ondas de mesma natureza se propagando no meio. E a interferência, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Aqui a gente tem o caso de uma interferência construtiva. Então, aqui a gente vê que antes da interferência, a gente tinha 2 ondas, certo? Uma onda aqui está se propagando para a direita. Sim, a gente tem que pensar para lembrar se é esquerda ou direita. Então, a onda está se propagando para a direita, enquanto essa onda aqui está se propagando para a esquerda. No momento, essas ondas, elas vão se cruzar. E o que acontece quando elas se cruzam? Como essas duas ondas, elas estão, né, para cima, né? A gente pode dizer que elas estão para cima. Essa primeira onda está para cima, essa primeira onda está aqui para cima também. Quando elas se cruzam, o que acontece é que as suas amplitudes se somam. Então, se aqui a gente tinha uma amplitude de 1 e aqui a gente tem uma amplitude de 2, quando elas se cruzam, a gente só soma essas amplitudes. Então, aqui, justamente no momento em que elas se cruzam, a amplitude da onda passa a ser 3. Mas o que acontece quando depois que ocorre esse cruzamento? Basicamente nada. As ondas continuam seguindo sua vida normalmente, né? Elas só se cruzam, se somam, e aí se separam como se nada tivesse acontecido. Então, a outra onda continua seu caminho normal, enquanto a primeira onda continua seu caminho normal na mesma direção, né, que ela estava indo. E a gente também tem a interferência destrutiva, né? A interferência destrutiva já é quando uma onda tá para cima enquanto a outra onda tá para baixo. Então, a gente vê esse caso aqui, por exemplo, que elas têm a mesma amplitude, né? Elas poderiam ser diferentes, mas nesse caso aqui elas estão com a mesma amplitude. E quando elas se encontram, o que acontece é que elas se anulam, né? Essas amplitudes se anulam uma com a outra, e é como se não tivesse nenhuma onda por um momento na corda. Mas depois que esse momento passa, as ondas, novamente, seguem seu caminho normalmente, como se nada tivesse acontecido. Outro aspecto que acontece com as ondas também é a reflexão. É que nem a gente estava estudando em óptica, né? Uma luz bate, uma luz, é uma onda, bate no obstáculo e ela é refletida, né? Aqui na reflexão, a frequência, a velocidade de propagação e o comprimento da onda não se alteram. Então, nada acontece na reflexão. A onda só bate em obstáculo e ela é refletida, que nem está acontecendo aqui. Na reflexão, opa, isso aqui eu só copiei. Então, na reflexão, ela pode ser com inversão de fase e sem inversão de fase. O que isso significa? Imagina, né, que tem aqui essa corda e a gente dá um pulso, né, um impulso nessa corda. E aí o pulso se propaga ao longo dessa corda. Só que essa corda, ela tá fixa aqui, nessa outra extremidade. Enquanto a gente tá segurando ela aqui com uma mão,
No outro lado, ela está fixa numa parede ou em qualquer superfície. O que acontece, né, com esse pulso? O pulso, que se propaga ao longo de uma corda que está com uma das extremidades fixa em uma parede, sofre inversão de fase. O que significa? Quando essa onda vai ser refletida por essa parede, ela começa a ser refletida com uma inversão de fase, ou seja, ela estava aqui em cima, e quando ela é refletida, ela começa sendo refletida aqui por baixo. É simplesmente isso, gente. Essa é a tal inversão de fase. Mas tem uma reflexão que é sem inversão de fase. Mas o que tem de diferente nisso? É que quando o pulso bate na parede, essa outra ponta da corda não está presa fixa na parede, ela está presa em uma extremidade móvel. Vamos supor que tivesse uma argola aqui. E aí ela estava presa a essa argola. Então, quando a gente dá um pulso nessa corda, essa argola sobe e essa argola desce. Ela não está fazendo nenhuma força para segurar essa corda que está dando pulso. Então, nesse caso aqui de reflexão sem inversão de fase, o pulso que se propaga ao longo da corda, uma das extremidades, né, não está fixa. Por exemplo, coloquei aqui uma argola. Então, o que acontece é que a onda refletida é sem inversão de fase. Então, ela começa aqui em cima e quando ela é refletida, ela volta refletida em cima também. Então, o que a gente pode dizer quando a gente tem uma junção? Ai, meu Deus. Quando a gente tem uma junção dessa reflexão e dessa interferência. Só passar isso para cá. A gente chama isso de ondas estacionárias. Então, imagina que você está segurando a ponta de uma corda e a outra ponta da corda ela está presa na parede. Quando você começa a dar pulsos contínuos, né, na corda, esses pulsos batem na parede e são refletidos. Então, a gente tem aqui, né, os pulsos, eles vêm, na verdade, né, ele bate aqui na parede e ele é refletido. Assim que volta refletido, ocorre uma interferência com os pulsos que estão sendo enviados para a parede. Então, o que acontece é que os pulsos não vão parar de ser enviados pela parede. Eles estão sendo enviados pela parede continuamente. Mas o que acontece é que, ao bater aqui, um pulso é refletido. E ele se encontra com o pulso que estava sendo enviado. E aí, essa junção, né, desses dois é chamada de ondas estacionárias, né? É esse produto final da reflexão e da interferência. A gente pode ver isso, gente, nas cordas, né? Não sei se vocês tocam algum instrumento, violão, guitarra, não sei. Mas isso é muito comum de se encontrar nas cordas. Então, aqui eu botei um exemplo de um violão e uma guitarra. Essa aqui é a John Jett, essa é uma Almir Sater, porque aqui trabalhamos com todos os gostos musicais. Então, as cordas, né, são cordas que vibram e emitem som. É basicamente o que acontece aqui nesse exemplo. O que está acontecendo, né? São essas ondas estacionárias que tá acontecendo no violão e na corda e na guitarra quando você toca. Então, aqui, considere uma corda elástica, de comprimento igual a L, presa nas duas extremidades. Então, aqui a gente tem uma corda e ela está presa aqui nas duas extremidades. Assim como acontece aqui no violão, né? A corda ela está presa aqui e ela está presa aqui. Então, quando a gente perturba essa corda, formam-se ondas estacionárias, que diferem entre si pelo número de lóbulos. O que é o lóbulos, né? São exatamente essas. Isso aqui. São lóbulos. Então, aqui a gente tem um lóbulo, aqui a gente tem dois lóbulos, aqui a gente tem três lóbulos, aqui a gente tem quatro. E a gente chama isso de momentos harmônicos, né? Números harmônicos. Aqui a gente tem, quando a gente tem um lóbulo só, a gente fala que isso é
primeiro harmônico. Quando a gente tem dois lobos, segundo harmônico, e assim por diante. E a gente pode calcular qual é a frequência em determinado harmônico. Primeiro, a gente vê aqui que o comprimento de onda desse primeiro lóbulo é dado por 2 Lzão. Lembrando que a Lzão é aqui o comprimento da corda. Então, o comprimento de onda é dado por 2 Lzão. Aqui nesse segundo caso, o comprimento de onda é dado só por Lzão. Aqui nesse terceiro caso, o comprimento de onda é dado por 2/3 do Lzão. E aqui no quarto caso, o comprimento de onda é dado por meio Lzão. Mas o que está acontecendo aqui, né? Basicamente, ele está te dizendo que a gente pode achar esse comprimento, né, esse número harmônico, esse comprimento harmônico, fazendo 2 vezes o comprimento da corda sobre o número de harmônicos. Então, aqui nesse primeiro caso, se a gente aplica aquela fórmula, a gente tem 2L sobre o número harmônico aqui dele, que é 1. Então, fica só 2Ls. Aqui nesse segundo caso, 2L sobre 2, porque aqui tem 2 lóbulos, né? É o segundo harmônico. E aqui nesse terceiro caso, o comprimento passa a ser 2/3 sobre L, assim como tá aqui, né? Tem 3 lóbulos, é o terceiro momento harmônico. E aqui no quarto caso é a mesma coisa. E aí não importa o quanto, a quantidade de lóbulos que tenha, você vai aplicar essa mesma lógica. E a partir desse comprimento de onda que você encontra, você pode calcular qual é a frequência harmônica. Basicamente usando aquela fórmula que a gente tinha desde o começo, né? Que a velocidade é igual a frequência vezes o comprimento de onda. Então, se a gente passa, né? A gente isola essa frequência, a gente tem que a frequência é igual a velocidade sobre o comprimento de onda. Exatamente o que está aqui, né? E aí, a gente sabe que, por exemplo, que esse comprimento de onda aqui, ele é dado por 2L sobre N, a gente tem que isso é velocidade, e como está no denominador, né, a gente inverte N sobre 2Lzão, que é exatamente o que está escrito aqui, em vermelho para vocês. A gente consegue achar essa frequência harmônica fazendo essas substituições. São substituições simples, vocês podem fazer elas, não precisa decorar nada, a não ser as fórmulas principais, né? Mas vocês podem fazer essas deduções por lógica. E por último, gente, olha como foi rápido, viu? Não teve nada demais nessa aula. Por último, tem um fenômeno que acontece que é. Ai, de novo, pai amado. Que é a ressonância. O que é a ressonância, né? A ressonância é o fenômeno pelo qual um sistema recebe energia periodicamente numa de suas frequências naturais de vibração. Ou seja, se a gente tem um. Vou pegar aqui o exemplo do copo. Acho que vocês já devem ter visto em algum lugar. Que se a gente. Pessoas quebrando a taça, né, de vidro pelo som da voz. Elas emitem uma frequência, né? Sonora pela voz. E elas conseguem quebrar essa taça de vidro. Mas por que isso acontece, né? Como isso acontece? Isso acontece, né? Exatamente porque o sistema que a taça está vibrando é o mesmo em que a voz está sendo emitida. Então, como eu escrevi aqui, né? Ressonância é o fenômeno pelo qual um sistema recebe energia periodicamente em uma de suas frequências naturais de vibração. Então, a frequência que a taça está vibrando entra em contato com a frequência da voz, que é a mesma que a taça está vibrando. Então, a voz vai transferindo energia para essa taça. Então, disse que um sistema entrou em ressonância com o agente oscilador, que nesse caso é a voz, quando o sistema recebe energia em uma de suas frequências naturais de vibração, fazendo com que esse sistema oscile com amplitudes cada vez maiores. Então, a taça ela vai recebendo, né, essa energia
e ela vai sendo vibrada. E como ela não para de receber, ela vai sendo vibrada em amplitudes cada vez maior, até que a estrutura da taça não aguenta, e aí ela se quebra. Isso é a famosa ressonância. Um caso bem famoso que aconteceu foi a ponte de Tacoma, não sei se vocês já ouviram falar. A ponte de Tacoma, que ficava em Washington, né, nos Estados Unidos, ela desabou em 1940, justamente por conta disso. Começou a vibrar na mesma frequência que a estrutura da ponte. Olha que loucura isso. E aí a ponte é um material como qualquer outro, começou a oscilar na mesma frequência que estava vibrando esse vento. Ela começou a oscilar e a ponte, gente, começou a se movimentar como se ela fosse, sei lá, uma mola. É uma loucura. E para terminar aqui, eu vou mostrar o vídeo dessa ponte vibrando aqui para vocês. Se mexendo, sei lá. Mas é muita loucura. Ó. Perceba que parece surreal, né? Ela se mexe de uma maneira que não é lógico. Para mim, isso aqui, na primeira mexida, já teria quebrado o concreto. Mas ela começa a oscilar mesmo, a vibrar nessa mesma frequência. Mas, né, o concreto não aguenta e uma hora ela se parte, né? Ela se rompe, a estrutura dela. Acho que não sei se tem uma foto. Aqui, é um vídeo. A hora que ela se rompe e ela cai. Ou seja, né? Ressonância está acontecendo aí a todo momento. Exatamente. Então, não sei se alguém vai fazer engenharia, pelo amor de Deus. Estudem bastante essa parte. Conversem com os engenheiros para, né, num projeto desse, não fazer uma catástrofe dessa acontecer. Imagina se tivesse alguém em cima da ponte, na hora que ela cai, né? Muitas mortes iriam acontecer. Mas é isso, gente. Tá vendo? Não durou nem 2 horas, foi só 1 hora. Eu sei que vocês estão cansados. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, só pode falar, com um comentário, não sei. Eu acho que não, né? O cérebro nem raciocina, gente. O meu também. Estou usando os últimos 2 neurônios que eu tenho aqui. Então, beleza, gente. Se caso tiverem alguma dúvida sobre o assunto, só me contatar, vocês têm meu número. E é isso, gente. André, se você quiser parar a gravação, não sei.